Thales Bilenque, você deixou uma isca flutuando no bloco anterior sobre um projeto que está, ou vários projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional para tratar de uma figura especial, que é o sonegador contumaz. Que história é essa? Sonegador contumaz. Que não é uma figura, uma empresa que é simplesmente inadimplente, não paga os impostos e taxas em dia. São empresas, na definição do Efraim Filho, que é um senador, relator de um dos projetos, o projeto que está mais encaminhado para ser votado, são empresas que são concebidas pelo crime organizado ou com relação ao crime organizado, facções e milícias, para fazer parte desse modelo. Então, a conta que a Receita tem hoje é que o valor de sonegação desses devedores chega a 200 bilhões de reais em mais de 1.200 CNPJs, que seriam enquadrados nesse conceito do contumaz. E esse projeto tenta botar ordem na casa, mas não com expectativa de recuperar esse dinheiro, que é muito difícil, exatamente pelo que você estava explicando no bloco anterior, enfim, por conta do grau de sofisticação dessa indústria, vamos chamar assim. Mas que, segundo o senador Efraim Filho, passando esse projeto, pode aumentar a arrecadação da Receita Federal em algo em torno de 20 a 30 bilhões de reais por ano. Tanto é assim que o próprio Haddad já vem há meses, se não ano, falando da importância de aprovar essa legislação, porque é uma forma de arrecadar mais sem criar novos impostos, mas sim, fazendo pagar quem está operando no sistema de forma, no mínimo, questionável. Dada o escopo bilionário positivo que isso pode gerar e o fato de que você está falando de tentar combater o crime, imagino que isso seja unânime no Congresso, né? Quase, né, Toledo? Algumas pessoas-chave não concordam. Ah, não? Não. É o seguinte, no Senado tem 2 projetos. Um relatado pelo veneziano Vital do Rego e um relatado pelo Efraim Filho. Na Câmara tem um relatado pelo Danilo Fortes. O Otto Alencar é o senador presidente da CCJ, que assim que recebeu o projeto do veneziano, pôs para votar e aprovou na CCJ. Mas, assim que foi aprovado e em tese iria a plenário, ele já começou a perceber que estava fazendo água a tramitação desse projeto. Ao mesmo tempo, o projeto do Efraim Filho passou numa comissão especial voltada a esse tema e vai a plenário. Antes de chegar na comissão especial, o Ciro Nogueira apresentou uma emenda na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Relembre o ouvinte quem é Ciro Nogueira. É o senador pelo Piauí, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro e hoje é o grande nome hoje do Centrão. Presidente do PP, né? Presidente do Partido Progressista e envolvido, né, na o grande Federação UP, União Progressista. Aquele cara que racha o Arenão, né, o Centrão, para tentar levar o Arenão e o Centrão para a oposição ao governo Lula, já que parte do Arenão, né, tem ministérios e, embora não entregue os votos compatíveis com isso. O Ciro Nogueira é um aliado do Bolsonaro, mas que agora já está bem envolvido com o Tarcísio, mas isso é outro bloco. Esse é o terceiro bloco, calma. Ele apresenta uma emenda, o Efraim Filho, que é aliado dele, inclusive, em geral são próximos, são da mesma federação, inclusive, orientou a comissão a votar contrária a essa emenda dele e foi derrotado. Então, ele conseguiu superar essa primeira barreira. A emenda do Ciro era para que a Agência Nacional do Petróleo também tivesse uma instância recursal no processo do devedor contumaz, que é uma forma, para dizer o mínimo, nas palavras do Efraim Filho, de tornar esse procedimento menos ágil e muito mais complexo, que é exatamente o que não precisamos para combater você está querendo burocratizar o combate ao crime, criando uma instância a mais para você poder apelar e, enfim, deixar as coisas para as calendas, né? Esses projetos todos tentou se articular um texto único, mas aí, em dado momento, esse texto do Efraim avançou mais de ter um consenso com o governo, inclusive, para ir a plenário, mas não foi pautado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O que o Efraim Filho diz é que agora, com a comoção que essa mega operação, segundo Lewandowski, a maior operação da história contra o crime organizado, isso deve a voto já na semana que vem, disse o Efraim Filho. Veremos, né,
de fato, o Congresso, às vezes, reage ao clamor, né, de pautas que se impõem, mas tem interesses contrários, né, e ligações. Então, o Ciro Nogueira, por exemplo, é próximo, é conhecido do Ricardo Magro, que é atualmente o executivo do Grupo Manguinhos, e a Refit, que é a refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e foram juntos para Nova York, naqueles eventos que aconteceram lá em maio, enfim, eles têm ligações, e é isso ajuda também a ligar os pontos, né, porque o que começa no posto de combustível no interior do país, chega também na capital. Sim, e o Ricardo Magro, nunca é demais lembrar, tinha 4 offshores nos Panama Papers 10 anos atrás, ou seja, já está envolvido nesse tipo de operação de ocultação de patrimônio já faz tempo. É conhecido como o maior sonegador do Brasil. Pois é, quem está contando? O meu ponto aqui é as relações, né, que essa mega operação começa a revelar e dar luz a elas, são relações que foram se infiltrando, inclusive na política. Então, eu estava conversando com um político, que eu não posso revelar quem era, porque ele pediu, e aí falando sobre essa sistemática que acontece de um projeto às vezes não avançar porque tem interesses contrários muito fortes, ele falou, bom, tem um deputado aqui da minha bancada que eu sei a quem ele responde, entendeu? Então, ninguém vai dar o nome aqui ou ali, até que venha uma operação da Polícia Federal, né, e que deflagre, mas já está tudo intrincado, tá tudo conectado, né, Thaís? Porque, veja só, não é só o Congresso, que é onde é muito importante, e a infiltração não é nada pequena, que tem implicações. Porque, hoje em dia, o crime está muito sofisticado e refinado, como a gente falou na abertura. Ele não é aquele crime de fuzil na mão e corrente de ouro no pescoço e chinelo de dedo. Ele é um crime de gravata, de paletó e com penetração nos hotéis 5 estrelas. Contaram uma história hoje, que só para ilustrar, que tem um pouco a ver, que mostra o espírito disso, né? Do sonegador quanto mais. Um casal que está entre os investigados aqui, que movimentou 7 milhões de reais com todas as contas pagas exclusivamente por fintechs nos últimos 8 anos e nunca apresentou uma declaração de imposto de renda. A pessoa física? Nunca. Nunca, porque as fintechs pagavam tudo, entendeu? É tudo pagamento... É como se eles tivessem renda inferior a R$2.000? Exatamente. Movimentaram 7 milhões, justamente porque aproveitam esse buraco que as fintechs não é permitem. Uma brecha, né? Isso daí é um rombo. Né? Então, assim, do mesmo jeito que tem isso, por isso que é muito importante, por exemplo, os relatórios de inteligência financeira do COAF, né? Que é o órgão de inteligência financeira do Brasil, que a gente falou aqui, que tem um papel fundamental e não tem nem carreira própria, né? É tudo gente emprestada e tem, na melhor das hipóteses, 30 auditores cuidando do Brasil inteiro, bilhões, se não trilhões de reais em operações, enfim, que está sendo agora tentando melhorar a estrutura. O Ministério da Justiça cedeu 15 policiais federais, ou prometeu ceder 15 policiais federais a mais para reforçar a equipe do COAF e tal. E pelo menos uma dessas operações, que foi a do Ministério Público Estadual de São Paulo, contou com relatórios de inteligência financeira do COAF para montar essa investigação. E tem uma grande discussão que foi iniciada no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, em Brasília, anulando esses relatórios de inteligência financeira como peça para inquéritos criminais, dizendo que uma instituição que investiga como a polícia, por exemplo, ou o Ministério Público, só poderiam pedir ao COAF um relatório de inteligência financeira com autorização de um juiz, o que anularia dezenas, se não centenas de operações já feitas com base nesse instrumento. E essa discussão subiu para o Supremo. Teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes liminar, que não entrou no mérito, que suspendeu esse entendimento do STJ, que é a instância inferior, imediatamente abaixo. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo dia, teve 2 votos. Um do ministro Gilmar Mendes, um caso específico que subiu do STJ, negando
a possibilidade de uso desse instrumento do COAF numa investigação sem autorização judicial, e outro voto do ministro Dino, Flávio Dino, dizendo o oposto. Então, digamos que o placar no Supremo está 1-1, com o voto do Moraes talvez pendendo para o lado do Dino, mas ele não entrou no mérito, não se sabe, e todo mundo que é envolvido nessas investigações está super preocupado, porque não só inviabilizaria futuras investigações, não haveria inteligência financeira de fato, ficaria muito restrita, muito limitada, e curiosamente pela justiça, né? E poderia ainda anular várias investigações já feitas. Então essa é uma discussão que ainda vai ter. Você relatou uma no Congresso, eu estou relatando uma no Supremo que ainda está por acontecer. Tem o pacote da blindagem no Supremo e o pacote da blindagem no Congresso. Por aí. Porque tem também uma PEC no Congresso, né? Uma proposta de emenda à Constituição que a Câmara pariu depois do motim, né? Parte do acordo para o Hugo Mota, presidente, sentar na cadeira outra vez. Era um projeto que blindasse os congressistas, senadores e deputados de investigações, então impondo um monte de restrição, ou seja, autorização da Câmara e do Congresso para abertura de investigação. Ou seja, somos inimputáveis. Um monte de coisas mais, mas a blindagem se dá em vários poderes, a tentativa de blindagem se dá em vários poderes. Esse projeto não conseguiu ir a voto, ser pautado essa semana, e tinha muita expectativa. O Hugo Mota passou quarta-feira fazendo essa negociação e não conseguiu, já deixou para a semana que vem. E vamos ver se o efeito dessa operação, dessas 3 operações dessa quinta-feira vai ser apressar ou retardar esse projeto, né? Porque quem quiser apressá-lo agora vai ter que explicar por que, diante de um quadro de infiltração tão grande do crime organizado na economia formal e na própria sociedade brasileira. É como diz o senador Otto Alencar, é exatamente o contrário do que se espera em momentos de investigação como essas. Agora, tem uma pessoa que deve se beneficiar politicamente dessa operação, que é o presidente Lula, né? Então, por exemplo, eu conversei com o marqueteiro Paulo Vasconcelos, que fez a campanha do Alexandre Ramagem a prefeito do Rio em 24 e tinha feito Cláudio Castro a governador no Rio em 22. Ele disse que só conseguiu o Ramagem ter 30% no primeiro turno na capital do Rio de Janeiro porque tinha um único assunto que ele se manifestava, que era a segurança pública, que é o grande assunto dos eleitores, né? E da direita sempre, né? E sempre da direita, porque tem um sentimento de preocupação permanente, de alerta e de insegurança, e o governo sempre cobrado a dar respostas. Tem até a PEC da segurança que o ministro Lewandowski encaminhou para o Congresso, e nunca ninguém fez muita expectativa que isso fosse se tornar uma bandeira para o Lula nas eleições, mas essa operação, sim, pode vir a ser uma plataforma para o governo conseguir mostrar serviço nessa área. No momento em que teve a reunião ministerial, né, que a gente anunciou na semana passada em primeira mão, ela aconteceu e, entre outras coisas, talvez o assunto que pelo menos que ganhou uma repercussão na imprensa foi o recado do Lula de que, bom, se tem ministro aqui no governo, o partido precisa apoiar, que é um recado claro para a União Brasil e Partido Progressista, né? A gente vai falar disso no próximo bloco. Acho que essa cobrança do Lula veio muito a reboque, veio muito em resposta aos eventos do Centrão, que têm se tornado foram muito intensos nos últimos dias, mas tem um caso em particular que é só um bastidorzinho, uma curiosidade. O Lula fez essa fala na reunião e ele falou de uma tal forma que ele falou assim: eu não espero que vocês resolvam o problema do Centrão. O que eu estou esperando é que vocês vão a eventos dos seus partidos e se fala publicamente contra o governo, critica-se publicamente o governo, que vocês defendam publicamente o governo do qual vocês fazem parte. E ainda falou, o Rueda, eu não gosto do Rueda, Antônio Rueda, presidente da União Brasil, eu não gosto do Antônio Rueda, o Rueda não gosta de mim, mas não é disso que se trata. E aí isso, imediatamente, todo mundo voltou-se ao Celso Sabino, que é o ministro do Turismo. Com quem o Lula se dá muito bem desde que nomeou ele como ministro, ao ponto de gerar até uma certa ciumeira. O Celso Sabino já está no 2º ano de recordes de turistas
no Brasil, batendo recordes, e aí na Fazenda alguém virou e falou, não, mas isso daí é Argentina, porque a Argentina responde pela metade dos turistas que entram no Brasil, então a crise do Milei e tal, já tentando diminuir, né, o trabalho do Celso Sabino. O Rueda é o dono da mansão onde aconteceu o evento do UP lá, que é da semana passada, da formalização da federação. Político com mansão, tá. Sempre fica, bom, agora eles desembarcam, né? O Fufuca agora sai, o Celso Sabino agora sai. Desde que entraram, especula-se que vão sair, né? E, de novo, os partidos reagiram à fala do Lula e vão sair. Mas ninguém saiu. Ninguém saiu até agora. Até o fechamento dessa edição, estão todos lá. O famoso pede pra sair só na ficção, só no filme. É isso? É isso. Então, vamos falar agora do senhor Tarcísio de Freitas, que tá com as manguinhas de fora. Tá fazendo embaixadinha.